Bem-vindo! Neste tutorial, dando continuidade aos dois últimos anteriores, falando sobre câmera e animação dela no processo de renderização aqui, na nossa área principal, nós vamos entender agora como é que a gente pode fazer para fazer esse elemento aqui, câmera, seguir um determinado objeto durante a filmagem, ou seja, a renderização, e acompanhá-lo em suas animações. Irei utilizar aqui aquele recurso básico para criar uma animação aqui bem simples com um elemento cubo na minha área principal. Vou me utilizar aqui dessa janela que fica na parte inferior, que é a timeline, e criar umas animações aqui desse objeto. E vamos ver como seria essa animação pela lente normal da nossa câmera. Então, clicando aqui no frame número 1, que é esse primeiro frame aqui da minha linha de animação que tem 250 frames, manterei o cubo nessa posição e vou clicar aquela tecla I, que me permite inserir keyframes, ou seja, quadro de animações, nas minhas linhas de animações aqui da timeline. Então, com o frame número 1 aqui e a minha tarja verde posicionada nele, vou clicar a tecla I, vou abrir o menu de inserção de keyframes e vou clicar em Lock Rot Scale, com o botão esquerdo do mouse. E se eu puxar essa barra verde aqui agora, é possível verificar já aqui a tarja amarela, que é o primeiro quadro de animação que eu tenho. Vou arrastar essa tarja verde com o botão esquerdo do mouse até o frame número 100. No frame número 100, eu vou posicionar esse objeto cubo um pouco mais para cima e vou clicar a tecla I. Arrastarei agora a tarja verde e colocarei no frame de número 200. E aqui farei uma rotação desse cubo com RZ e farei o movimento dele nesse sentido aqui. E com a tarja verde no frame 200, eu vou clicar a tecla I e inserir o terceiro quadro, que é o Lock Rot Scale. Então eu tenho aqui, se vocês perceberem, vou puxar a barra verde um pouquinho mais para cá, um quadro de animação, 2 e 3. Voltando ao frame 1 com minha barra verde, clicando aqui, vou dar minha animação clicando Alt A. Então, se formos ver aqui a animação pela forma simples dessa visualização de perspectiva, nós vamos ter o objeto fazendo a sua animação básica aqui na nossa área. Vamos entender que quando eu faço essa animação pela lente da câmera, eu seleciono a câmera, venho aqui na opção View, ou clico a tecla 0, e tenho o ângulo da câmera, que é a lente dela, nos mostrando como é que vai ser a cena durante o processo de filmagem, ou seja, da renderização da animação. Então, se eu der o Alt A minha animação ela vai aparecer dessa forma. Eu vou clicar aqui, vocês vão verificar que na minha animação vai chegar um determinado momento, se eu der o F12 aqui, para ver como é a animação, eu tenho a renderização da cena nesse quadro aqui, que é o quadro 96, por exemplo. Então eu tenho aqui o meu cubo já vindo para a parte superior, e a minha câmera ela não capta a parte total do cubo fazendo o movimento. Então isso faz com que, voltando ao ESC, a nossa animação produzida aqui fique de forma estática, porque a nossa lente da câmera está parada e a gente não tenha uma visibilidade bem legal do objeto todo durante o processo da filmagem. Vou voltar para a minha visão então de perspectiva, clicando em câmera novamente. O que eu irei fazer aqui agora então é vincular a minha câmera a um objeto denominado Empty. Isso já foi fruto, inclusive, de um tutorial aí, que foi o tutorial de número 30. E vinculando a minha câmera ao Empty, eu tenho como fazer a câmera um movimento acompanhando esse objeto Empty. Só para entendimento, eu vou selecionar o cubo, vou aqui na Outline, que fica aqui na parte superior. Eu tenho aqui o meu elemento cubo acionado, a gente pode ver aqui a palavra cubo com a sua nomenclatura aqui na cor branca, isso quer dizer que ele foi selecionado. Eu vou clicar no olhinho e vou tirar o meu cubo da cena por enquanto. E aqui onde está o meu cursor, eu vou clicar Shift A
e adicionar um objeto empty em forma de um plane axis. Eu clico aqui e eu tenho aquele eixo, ó, que já é famoso aí em outros tutoriais. Farei, como a gente viu no tutorial 30, a vinculação dessa câmera a esse empty. Farei a vinculação dessa câmera a esse objeto empty, selecionando-o com o botão direito, segurando a tecla Shift e selecionando o empty, também com o botão direito. Com isso, eu uso um atalho Ctrl mais T de tatu, Ctrl T, eu tenho como fazer um Make Track. E aqui eu escolho a opção Track to Constraint. Quando eu clico nessa opção aqui do meio, Click to Constraint, eu vou mostrar a vocês que a versão que eu estou utilizando aqui para esse tutorial é a versão 273, é a mais recente. Mas esse mesmo comando ele pode ser também atribuído às versões mais antigas. Tá? Então aqui vocês vão verificar que existe uma linhazinha pontilhada azul que liga a câmera ao objeto empty. Quando eu clico no objeto empty e começo a encostar o cursor sobre as setas manipuladoras, que são essas setas coloridas, e pressiono o botão esquerdo e arrasto, eu faço o movimento do empty. Porém, no momento que eu fiz esse atalho, selecionando a câmera e com o Shift o empty e atribuindo a ele o Make Track to Constraint, eu fiz com que a câmera estivesse vinculada a esse empty. Então, quando eu encostar o cursor na setinha vermelha do empty, ou na verde ou na azul, e puxar com o botão esquerdo, é necessário que vocês aí observem que a minha câmera no centro ela começa a acompanhar o objeto empty. Tá vendo aqui? Para onde eu movimentar esse objeto, a minha câmera irá apontar. Isso nós já vimos no nosso tutorial de número 30. O que nós iremos fazer agora é, com esse empty aqui selecionado, eu vou colocar o nosso cubo de volta à visão de cena. Repare aqui, onde tem o cubo, eu vou clicar no olhinho. Repare que o meu cubo apareceu e eu tenho o meu empty. Vou clicar a tecla Z que me permite ver a visão de raio-x. Eu tenho o meu empty aqui no centro e o meu cubo, né? Porém o empty aqui está acionado. Então, com o meu empty acionado, eu venho aqui na barra lateral direita de propriedades, nesse ícone em forma de cubo, que é o ícone que representa o objeto, né, empty. Vocês vão ver que o objeto aqui que está selecionado é o empty. Eu vou vir aqui na sua barra de propriedades, na opção de Relations, que são as relações, eu clico onde tem Parent, clico nesse cubozinho que aparece aqui, ele vai me mostrar os objetos em que eu posso relacionar o grau de parentesco na minha área principal. Eu tenho a câmera, tenho o cubo e tenho a lâmpada. Nesse caso, o objeto a quem eu quero me referir na relação é o objeto cubo. E quando eu clico em Cube, o que eu fiz foi fazer com que esse objeto empty, em sua relação de grau de parentesco, estivesse relacionado ao objeto cubo. Portanto, agora, se eu fizer qualquer movimento com o cubo, vocês vão perceber que o meu objeto empty acompanha o cubo no momento que eu movimento ele. E com isso, se eu der a minha animação, eu vou perceber que a minha câmera agora ela vai acompanhando o meu cubo para onde ele se movimentar. E pelo ângulo que é o ponto de vista da minha câmera, se eu clicar na câmera, clicar a tecla 0 ou ver aqui, digitar câmera, eu tenho a minha câmera aparecendo aqui bem no centro da minha lente da câmera. Essa é a visão, ou seja, a tomada que minha câmera está vendo o objeto. Eu vou clicar a tecla Z para voltar à visão sólida. E aqui, se eu der a animação, percebam que eu não vou ter mais aquele corte, pois a minha câmera acompanhará por completo a movimentação do objeto, porque ela está vinculada ao empty e o empty tem relação agora com esse objeto aqui selecionado. Então essa é a outra forma que nós temos para criarmos o efeito aqui de
filmagem ou renderização da nossa cena durante o processo de animação. Vocês podem utilizar outros recursos em outros objetos e funcionar esse efeito também em outros procedimentos, em outros ângulos e fazer aí boas animações. Se formos dar aqui uma cor ao nosso cubo, vou dar uma cor material aqui para ele, uma cor azul. Vou criar aqui agora uma superfície, Shift A, Mesh Plane, colocá-la um pouco mais embaixo, ok? Vou deixá-la aqui com uma cor material de cor amarelo bem claro. Vou clicar aqui no ícone de Word, atribuir a ele uma cor azul. Vendo a nossa renderização, clicando F12, nós vamos ter uma cena mais ou menos desse ponto. Vamos melhorar essa iluminação, selecionando a lâmpada, dando Shift D, Y, para ela poder correr pelo eixo Y. Vamos dar uma virada aqui, segurando o botão do meio do mouse. Vou dar outra duplicação nela, Shift D, X, e vou ter 3 objetos. Então, quando eu der a renderização agora, a minha iluminação aqui ficou melhor. E agora vamos fazer a nossa visualização pela lente da câmera, clicando aqui em View, clicando na tecla 0, vamos dar animação. Repare que a animação agora já tem uma superfície, já tem um objeto. Vocês podem perceber que ficou interessante aqui a movimentação. E agora, se eu quiser fazer o vídeo da animação, eu venho aqui na câmera, em Dimensions aqui eu registro a opção HD TV 720, vou na guia Output, clico aqui, mudo para AVI JPEG, RGB 100% e volto para o início clicando em Animation, aí eu clico os 250 frames de animação aqui na minha timeline. Eu tenho que aguardar a conclusão para fazer o demonstrativo do vídeo que eu criei. Então vamos esperar alguns segundos e quando estiver aqui no fim da animação eu retorno e mostro para vocês como que ficou o vídeo, com o efeito da câmera seguindo o objeto. Aqui na finalização da nossa animação de vídeo, podemos perceber aqui o frame 250 e aqui embaixo nós temos todos os nossos frames já atribuídos. Agora, para executar o vídeo, a gente já entende, né, que a gente usa aquele comando aqui na parte superior, o render, play rendered animation, ou a tecla Ctrl mais F11. E aqui nós temos o nosso vídeo sendo produzido e vamos perceber que a câmera acompanha basicamente o cubo em sua movimentação. Então, isso é um efeito bem legal quando a gente quer fazer, né, esse acompanhamento da trajetória do nosso objeto aqui na área principal. Então é isso, pessoal. Vocês podem utilizar esse recurso para criar alguns efeitos legais aí em suas filmagens de animações aí na área principal. Aproveitem a dica e utilizem outros recursos, colocando a câmera em outro ângulo, acompanhando outros objetos. E bom proveito aí em vossos trabalhos. Até a próxima, grande abraço